Então, hoje, para começar esse tema, eu queria abrir, eu sei que não é a proposta e me perdoem, mas eu vou colocar eu mesma um ponto de interrogação. Eu queria que a gente pudesse ficar mais livre com essa ideia de contorno e do fim do contorno, porque a gente tende a ter um discurso que eu vou simplificar como um pouco ufanista, sabe? Ai, que bom que todas as barreiras estão caindo, que maravilha, né? Posso ser o que eu quiser, é uma liberdade absoluta, macho, fêmea, trans, qualquer coisa no in-between, não é? É um elogio dos 50 tons de cinza, ou 50 mil, que levaria a gente a pensar num primeiro momento que isso é pura libertação. Então eu queria já de cara problematizar um pouco a naturalidade com que a gente afirma isso e com a postura com a qual a gente afirma isso, certo? Então guarda essa primeira parte da discussão para a gente avançar. Então eu queria abrir com uma imagem. Vocês reconhecem, certo? Que é isso? Isso é a contrafachada de uma igreja, é um mosaico, é um dos mosaicos mais cuidados e mais reverenciados na história da arte. Fica numa pequena ilha que chama Torcello, em Veneza. E o que a gente consegue ver? Eu contei a localização, não contei ainda o tempo, mas ele é bastante amplo, ele é gigantesco, né? E a nossa imagem, ela não é muito gigante, mas o que vocês estão vendo? Grosso modo tem uma estrutura, né? Não dá muito para ver os detalhes, eu não sei se daí vocês conseguem ver os detalhes. Mas a primeira é Cristo, a Anunciação, Maria, tal, o anjo, os anjos aqui, Cristo. Depois a gente começa a ter uma divisão clara e tem o lado esquerdo, que é mais azul, e o lado direito, que é mais vermelho. E tem alma, vê aqui embaixo que é mais fácil de localizar, tem almas penadas, os danati, os que foram colocados no inferno. E à esquerda a gente tem as almas, tá vendo que tem anjinhos e almas e uma leveza? O que a gente tem? O céu e o inferno, certo? Então aqui, por que eu quis começar daqui? Aqui é uma representação do século XI e chama o juízo final. Ela tem inúmeros elementos que são relevantes para nós. O primeiro é que o que está acabando agora, e eu não sei se está acabando, né? Mas enfim, o que a gente tinha como representação de mundo? Talvez esta seja uma imagem muito preciosa. Por quê? Primeira coisa, tem céu e inferno, tem bem e mal. Você tem duas categorias espaciais geográficas que se contrapõem dessa maneira, destra, sinistra, não é? O que é bom, o que é mal, para onde você tem que ir, que te dá uma moralização do espaço e uma moralização da sua vida. Segunda coisa, você tem, além do céu e do inferno, você tem a ideia de alma. A ideia de alma implica o quê? Uma separação corpo e alma. Isso é uma tradição platônica. Então, o que a gente está falando? A gente está falando aqui, e sobretudo se a gente for voltar para o tempo que a gente está, 2018, a gente está há milênios de um platonismo que divide o mundo numa lógica binária. E é essa lógica binária que a gente está colocando em xeque já faz alguns séculos. Como a gente está fazendo isso e o que aconteceu? E essa história que eu queria avançar e desenhar um pouco, porque ela é altamente complexa. Aqui a gente tem, bom, eu vou contar de quando é, 1303 se começou a fazer isso. O que é isso aqui? Também é uma obra-prima da história da arte ocidental
Isso daqui só pode entrar 20 pessoas de cada vez, porque o gás carbônico que você exala destrói esses afrescos. Isso é Giotto, isso chama Capella degli Scrovegni. E vocês têm uma transformação. Aqui a gente já está no início do século XIV, então, não é? Você tem uma transformação 300 anos depois de Torcello, que é uma autoria anônima. Aqui você já tem o pé fincado da matriz moderna. O que é a matriz moderna? Você tem inúmeros elementos que diferenciam aquela imagem do fundo daquela que a gente acabou de ver. Vocês estão percebendo que aquela imagem lá do fundo também é uma contrafachada da igreja e também é o juízo final? Essas são as duas grandes preciosas capelas. A primeira é mais famosa, é mais de massa e está no Vaticano e chama Sistina, Michelangelo. E aqui a gente tem o Giotto, que é anterior. O que ele fez lá no fundo? Está mais fácil de ver. É a mesma referência. Há estudos que tentam comprovar o quanto ele esteve ou não em Torcello, mas é a mesma lógica. Dá para ver que ele vai fazer do Cristo que está ali no meio, ele vai desenhar um rio de sangue. Vai colocar o vermelho, o sangue, a dor, o pecado e as almas danadas também. E ali à esquerda você vai ter a vida eterna. E a vida eterna tem essa separação. Só que ela é muito mais complexa do que isso. Vocês estão vendo que elas têm 3 faixas e mais uma lá embaixo. E o céu azul. Enfim, ela é hiper complexa, tem livros e livros, estudos. Eu vou remeter vocês mais para frente. Eu quero pegar a última faixa aqui embaixo, que o Giotto vai representar uma dualidade que nos é interessante. E essa representação, formalmente, ela já desloca de uma lógica plenamente platônica. Por quê? Embora seja a passagem para a Idade Moderna. O que é isso aqui? Ali tem a referência, né? O que vocês veem aqui? O que essas figuras remetem a vocês? Dá para ver, tem a justiça, certo? É a figura central. É a figura central, sim, é a justiça. E embaixo dela o que é? É que o nosso olhar, ele não é tão rápido, né? Mas dá para perceber que em cima são figuras, vamos dizer assim, benévolas. São as chamadas virtudes. E embaixo, os vícios. Então, também claramente, a gente vem há muito tempo representando o bem e o mal. Como, antes de eu comentar, vou comentar só 2 ou 3, mas antes de eu comentar, deixa eu só voltar. Onde elas estão? Você está vendo a última faixa aqui, perto do chão? Que tem assim, tem mármores, quadrados de mármores duplas e depois tem uma dessas figuras. Na frente vem a oposição a ela. Então, você vai lá de trás, são as 7 virtudes, que são 4 cardeais, ou seja, humanas, você pode alcançá-las com a ajuda do Espírito Santo, e são 3 teologais. Vocês lembram essa história? Já ouviram falar disso? É interessante isso, porque quando a própria teologia aqui já vem desenvolvendo a ideia de dividir as virtudes em 2 grupos, ela te dá uma chance. Por que é diferente da lógica grega ou da lógica hebraica? O início ali do Velho Testamento. Tentando adivinhar os desígnios dos céus, não é? E tentando cumprir o melhor que você podia a sua forma de viver para não cair no erro e para ter a vida eterna. E o que isso significava? Que você tinha que ter a sorte de ter um bom destino. A modernidade, como ela começa a desenhar? O ser humano em conflito. É muito próximo do sujeito moderno, freudiano, que é habitado por uma cisão e um conflito. Quando eu digo que você tem 4 virtudes que você pode perfeccionar, a primeira delas
Por exemplo, sendo essa que está aqui, a primeira que é colocada na parede de entrada, né? Que é essa mulher representada aqui na primeira figura de cima, na escrivaninha, essa é a razão. Essa é a possibilidade de reflexão, essa é a sabedoria. Você pode pensar. É o espírito que te ajuda a pensar, sim, mas você pode pensar. Qual é o vício? O vício é a falta dessa virtude. O que implica? O que é essa figura aqui embaixo? A estultícia. O contrário da sapiência, da sabedoria, é a loucura. Você perder a razão, você se deixar levar pela ilusão, você se achar um rei, você está com uma coroa falsa, com um cetro falso. Quem escolhe isso? Quem pode pensar ou se deixar seduzir pela falta da razão? É o homem. Então, aos poucos, você vai saindo de uma lógica transcendental e vai dando a você a possibilidade de escolha. Você vai tendo na sua mão a ideia de que você constrói o seu destino. Isso é afirmação moderna por excelência. Eu vou voltar para a minha discussão primeira que eu lancei aqui. Quando a gente diz acabam os binarismos e acabam os contornos, o que a gente está querendo dizer? Qual grau de liberdade a gente está querendo se permitir? Eu vou melhorar a discussão, mas vamos guardar aqui. Vamos para a justiça e para a injustiça. Também é uma virtude cardinal, é humana. Você tem que equilibrar e você tem que fazer a distribuição das coisas para todos. É diferente da fé. A fé te é dada pela graça divina, aí é diferente. A caridade também é uma virtude teologal. Caritas. A caridade é a segunda figura ali, ó, em cima. Ela está fazendo o quê? Com uma cesta cheia de coisas, está em comunicação com o Deus, direto. E tem um coração na mão. É a representação do amor e um amor caritas. Lembra aqueles livros de padre famoso, não tem? Não era Caritas, do padre Marcelo, um dos livros? É exatamente isso, é esse amor. Essa virtude teologal que está aqui e que você abandona sacos de dinheiro no chão, que é o que ela tem aos pés dela. Qual é o inverso de Caritas, que está embaixo dela? Oi? É a inveja. A inveja, a ganância. Eu adoro essa imagem, ó, é aquela segunda aqui embaixo. Está todo mundo acompanhando onde a gente está, né? Quebra-cabeça, mas ela é queimada pelo desejo da coisa que é do outro. E o olho, vocês sabem etimologicamente o que é inveja, né? Invídia. É o meu vídeo, é o meu olhar que é desviado. Ele é um não olhar no foco. Ele é né, um prefixo de negação. Invídia. E como é que isso é colocado pelo Giotto? Tem uma boca de serpente dela, isso é uma língua de serpente que olha para ela mesma. A gente poderia ficar aqui 2 horas discutindo essa metáfora, não é? Porque essa eu acho sensacional. E para a psicanálise, isso é incrível, é um prato cheio. Mas, de qualquer maneira, está na sua boca. Então, por que... Olha bem, eu estou falando de 1300. A gente está em 2018. A gente está há quase 1 milênio tentando cada um é responsável por si. Então, o esforço hercúleo nosso de nos responsabilizar pela nossa vida, pela nossa língua, pelo nosso olho, pela nossa posição de sujeito. A gente está tentando não escorregar. O último que eu vou comentar, ó, a penúltima daqui, ó. Vocês estão vendo qual é a virtude ali? É uma mulher um pouco fortinha, não é? É justamente a força, a fortitude, a potência, que é representada por uma figura feminina. Aliás, quase todas são femininas, vocês perceberam? Depois eu vou chegar nesse tópico, mas tópico feminino e tal.
Mas só tem duas figuras masculinas que, por acaso, não são muito virtuosas. São dois vícios, né? Enfim. A força está aqui, ela tem o quê? Um escudo, uma lança, e ela tem uma cabeça recoberta de pele de leão, os ombros de pele de leão, que é uma representação de Hércules. E aqui o shield também tem um leão. É a força. E a força tem a ver com a determinação, com foco. O que é o contrário? O que é a falta dessa força? O que é essa figura? Que está aqui embaixo dela. A cesta aqui, ó. Eu acho uma das mais bonitas, mas o que ela representa? Quase um desmaio. Ela está apoiada sobre nada, ela está flu, que é um conceito que a gente valora profundamente hoje, não é a coisa meio flow, a fluidez, deixa rolar, vamos lá, não é? Ah, tá, você é muito legal, Joia, você também é, passa, você também é, vamos. Vai fluindo, não é? Vai fluindo. E eu não sei onde que está a angústia, também não sei. Aqui, nessa época, o valor era a fé. Tanto que a representação da fé é ao contrário da infidelidade. Certo? A fé, você ter a fé, era você ter uma conexão sólida, você ter um elo sólido. E você está agindo numa coisa que gira, caindo. É uma volatilidade que não é valor. De qualquer forma, você é sede de conflito e você opta. Você pode se colocar diante disso. Por acaso, lembra, começo do 14? Mesma época em que o Dante escrevia a Divina Comédia. Que vocês lembram, já é uma transição radical para a modernidade. Embora ela tenha essa estrutura aqui, ó. Por que eu escolhi essa representação? É famosíssima essa representação do Dante. Mas o que interessa e onde que eu quero chegar? Ela representa o inferno, tá aqui, ó. Aqui à esquerda, as almas penadas, o inferno, quem fez a má escolha. A torre do purgatório, que você está penando, mas quem sabe você chega lá, porque tem uma chance, não é? É uma prova, vamos tentar performar que a gente chega. Se bem que complicou, porque vocês ouviram que Papa Francisco falou que não existe inferno, não é isso? Não foi a grande novidade aqui na missa da Páscoa? Não tem mais inferno, gente. Enfim, mas assim... Mas aqui, isso é uma representação de 100 anos depois, esse quadro, 100 anos depois da escrita da Divina Comédia. Mas, de qualquer maneira, você tinha a ideia do inferno, da possibilidade de performar e as esferas celestes. Só que o que eu quero pegar? A cidade. E o título do quadro também é interessante. A comédia era o título da Divina Comédia, né? Historicamente a gente chama de Divina. Mas o título original dela é La Comédia, Ilumina Firenze. Então a gente tem toda a metade direita do quadro sendo plenamente terrena. A gente tem uma figura, a gente tem o poeta, a gente tem o autor e a gente tem a cidade. A gente tem o humano. O crescimento da cidade se dá aqui, lembra? O recrudescimento, refazer as cidades, que é a urbanização e que vai obrigar um humano a encostar em outro humano, a conversar, a fazer mercado, a fazer templo, capitalismo, navegação, descoberta, partiu hoje, certo? Então aqui é uma transição fundamental. A gente vai complexificando aquela dualidade que estava lá no ano 1000. A gente começou no ano 1000. E a gente vai ser obrigada a dar saltos. Aqui, o que vocês veem aqui? É um evento numa cidade e tem uma peculiaridade, não tem? Essa cidade é Veneza. E aí, vocês estão vendo que tem algumas pessoas que se jogaram na água?
Por que elas se jogaram na água? Porque estava tendo uma festa da relíquia della croce, a relíquia da cruz, porque tinha todo um trânsito das pedras preciosas, do que se acreditava como verdade. A gente ficou séculos e séculos acreditando em algumas verdades e talvez estejamos ainda nesse caldo. Enfim, o Brasil é católico. Por exemplo, aqui você tinha a relíquia da cruz que caiu, e aí o primeiro plano aqui central, vocês veem o cara que está na... Desculpa, mas é essa figura ilustre que está segurando isso. Se você olha isso de repente, realmente essas pessoas aqui, século XV, numa potência que era Veneza, que tinha tudo, tinha terra, tinha dinheiro, era centro do mundo, lembra? Um dos centros do mundo chamava República, não uma cidade, é a República de Veneza. Está envolta numa lógica, o auge do desenvolvimento capitalista, do comércio, as navegações, as guerras, os conflitos, convive com a ideia de você ter essa relíquia que está aqui na água. O detalhe interessante para nós, que eu também queria apontar, é que que vocês veem no primeiro plano aqui como divisão? Ó, dá lá para ver? Eu vou aproximar um pouco para vocês verem, ó. É um quadro Bellini, 1500, ano 16, é a passagem para o 16. O que chama atenção aqui, sobretudo aqui no começo? Meninos de um lado, meninas do outro, dá para ver isso? Como é que as pessoas ficavam no espaço público? Não ficava que nem nessa sala. Essa sala aqui tá absurda. Não pode ficar nessa distanciazinha, não. Não tem condição, porque aqui é a rainha, ó. Na verdade, ele pega, ele oferece para a rainha, que é essa de azul, ele vai entregar para a rainha. E aqui, no primeiro plano, são as damas da rainha. E aqui, no primeiro plano à direita, são todos o Conselho de Veneza. Vocês lembram que Veneza era uma cidade diferente das outras, ela tinha um conselho dos patrícios, dos 10 poderosos. Então você tem as mulheres de pé, os homens ajoelhados. Enfim, dá para a gente ficar aqui também discutindo vários detalhes desse quadro, que também é um quadro bastante estudado, certo? Então, ó, milagre, tem vários milagres da relíquia da cruz. Milagre faz sentido para nós hoje? Grosso modo, a gente está numa aura transcendental. O que é milagre? O que é fetiche? Relíquia? O que é relíquia? A gente opera numa lógica de relíquia hoje? O que é relíquia? Não sei. Vocês trabalham com um mercado que é um mercado bastante ainda voltado à ideia de um valor da mercadoria rara e única, não é? Não é só isso, ela é massificada e bem o Benjamin já falou muito sobre isso e tudo mais. De qualquer maneira, a gente não está mais numa relíquia transcendental da cruz de Cristo, mas talvez a gente tenha outros parâmetros de relíquias, de marcas, de grifes e de nomes que a gente tem que reproduzir. O que estava acontecendo aí? Como é que a gente se transformou tanto? Isso faz sentido na cidade de São Paulo? Não sei se faz. Quais relíquias são essas e como isso se desenvolve? Qual é essa grande virada moderna? Né? Eu coloquei o Bellini no meio, 1500, mas a gente está vendo essa construção. O que é isso aqui? É a Bocca della Verità, tem várias na Itália, tem essa daqui que é da cidade de Verona. E o que ela está dizendo? Vocês lembram que é uma boca da verdade? Você ia lá, você punha a sua mão, se você mentisse, a boca comia a sua mão, mordia a sua mão, não é? E essa daqui é interessante porque o que ela está dizendo? Denuncie secretamente, né? Aqui você pode contar para a gente também,
denuncie secretamente ou denuncie os segredos contra usurários e contratos de usura de qualquer tipo, de qualquer pessoa de qualquer tipo. Ou seja, o que ela está falando? A usura é crime, certo? Vocês lembram que isso foi muito usado recentemente na história, um cara chamado Hitler, que fez um discurso contra tradicionais usurários que eram judeus, certo? Então a gente sempre tem esse fantasma daquele que ganha em cima de mim. Isso seria um pecado. No entanto, aí vamos voltar um pouco, e aí a gente vai complicar. A nossa capela do Joto, ela é uma das maravilhas da arte, sim, ela custou caríssimo. Comprar o terreno, ela também é conhecida como Capela da Arena, porque quem mandou fazer foi esse cara aqui, Enrico Scrovegni, tanto que ela chama Capela dos Scrovegni, uma família riquíssima de Pádua, banqueiros. Diz a lenda que o filho, que é este Enrico, que é este aqui de branco que está à direita, ele mandou construir essa capela e gastou milhões para comprar o terreno da arena para tirar a alma do seu pai, que chamava Reginaldo, do inferno, porque ele era um rico banqueiro e, portanto, usurário, certo? Então, o que dá para fazer? Isso a gente estava em 1300, lembra? O que começou a dar para fazer então? Deu para comprar e vender, certo? Então, voltando na nossa conversa, por que a gente pode diluir os contornos, por exemplo, entre bem e mal? Que eu compro. Por que a gente tem uma figura super interessante numa das altas cortes de justiça nossas, não é? Não tem 11 pessoas? Todas elas são interessantes, a gente também poderia discutir um pouco sobre elas. Enfim, é um esporte, é mesa de bar e tal, mas tem um cara que se intriga a mim, é o Brasil, né? Porque ele vota de um lado, depois ele parece que vota do outro. Ele vota de um jeito, depois vota do outro, não é? Aí eu realmente, eu fico pensando, e é um cara inteligente, né? Você escuta, porque assim, esses advogados, gente, é realmente incrível. Tem algum advogado que... É a arte da retórica radical, não é? É profundo, você vai realmente falar, porque se o argumento é tal, então quer dizer que você fez, mas você não sabia que fez, sem saber que sabia, que estava sabendo que fez, que portanto... O que você faz a partir do século, sobretudo 14 e 15? 14 e 15, você funda um direito não só por um Deus que vai ouvir a sua história, um padre que vai ouvir a sua história. Você vai cada vez mais necessitar de provas terrenas, provas materiais. E você circula o capital. Por que a gente vai quebrar as grandes dualidades, que não é masculino e feminino e banheiro, macho, fêmea, na universidade ou no shopping ou no restaurante? Essa discussão é pequena. Por que você vai abrir mão da ideia de bem e mal, céu e inferno, corpo e alma? Essas são as grandes quebras. Porque você pode transitar. Quem que te dá o passe para transitar? A moeda. Você paga, ó. Isso é difícil de pensar um pouco. Isso não é muito básico. Eu vou dar um salto, certo? A gente estava indo numa construção lógica, agora eu vou dar um outro salto. Porque, se vocês repararam um pouco e vocês sabem disso, sobretudo, toda a imagística durante muito tempo foi pai, mãe, filho e espírito, não foi? Pai, mãe, filho, espírito, mãe, filho. O que a gente tem, sobretudo a partir do 19? Entra em cena a possibilidade de representar o outro. O outro em todos os sentidos. Não só como um outro curioso ou exótico que você exibe na Feira de Paris.
Lembra quando você vinha trazer arara, periquito, índio, índia ou polinésia, africano para colocar na feira? 1800? O século XVIII, o século XIX, sobretudo, começaram a fetichizar o outro, o estrangeiro, essa alteridade. Só que o fim do XIX, e nisso Van Gogh foi muito importante, e também por isso que esse foi um dos quadros mais difíceis dele fazer, e um dos poucos, né, que ele ficou feliz, é porque ele conseguiu pegar algo de um espírito do povo com o qual ele começou a conviver. Bom, vocês conhecem isso de trás para frente, os comedores de batata 85, certo? Um pouco antes dele começar a surtar, assim como Nietzsche. O Nietzsche é contemporâneo do Van Gogh, né? O Nietzsche, nos anos 80 e sobretudo 90 do 19, também começou a surtar, morreu um tempo depois. E tanto Nietzsche quanto Van Gogh são muito importantes para girar a episteme desse sujeito moderno. Van Gogh, num certo campo da arte, o Nietzsche, sobretudo Freud, que nomeou a ideia de uma racionalidade para além do si mesmo. O inconsciente e o consciente para além de si. Então você vai colocar outro tipo de pessoa. E aí hoje em dia a gente pode colocar isso como refugiados, como, enfim, índios, indianos, haitianos. E aí, por isso eu trouxe isso aqui. O que é isso aqui? Essa obra eu acho muito interessante. Mas sem falar muito, é que ela precisa um pouco... Uma referência, mas sem falar muito ainda. O que é isso aqui? Só sentindo assim, só se deixando impactar. Isso é século XXI, mas enfim. O que é isso? O que isso ecoa em vocês? O que está em jogo? Destruição? Destruição do que pelo que? Sim, é destruição. Do que pelo que? Natureza pelo homem. Natureza pelo homem. Então vamos ver. Isso daqui é uma parte de um vulcão. Bom, é um artista norte-americano que é autoexilado. Ele não mora mais nos Estados Unidos e tem questões, embora ele tenha voltado para fazer essa mostra. Chama Jimmy Durham e morou muito tempo no México. Está na Europa e dá uma circulada. Isso daqui é Chaitl, é um pedaço de uma rocha vulcânica de um vulcão mexicano que chama Chaitl. E na língua do povo tribal significa espírito. O que ele fez? Ele pegou um carro que chama Spirit, tá vendo aqui? Eu acho esse cara, eu adoro esse cara, ele é bem interessante. E aí ele ainda colocou uma espécie de um smile ali, não é? E aí ele trouxe a nossa discussão. Então assim, eu sei que eu fiz um recorte, foi longo o recorte, mas eu sei que eu comecei no ano 1000, não foi? No século XI, eu comecei em Torcello 1000. E aí a gente foi caminhando 1000 anos. E aqui, o que ele está fazendo? Caminhando milhões de anos para trás, porque ele está falando o quê? Dos espíritos. Ele está falando do mundo animista, ele não está nem falando de uma representação de mosaico numa ilha, onde você já tem um outro patamar de civilização. Então, onde estamos nós hoje? Será que a gente faz referência aos espíritos ancestrais? Como é que a gente tem uma relação com o que a gente chama de espiritualidade? Sabe essa coisa da natureza, da árvore, do zen, ou de Buda, ou de um retiro, ou da cor, ou das terapias alternativas? A gente não tem um flerte com esse universo? A gente não vai ou no ashram, ou a gente vai
não é? Então, onde a gente está? A gente está fora de uma transcendentalidade? Não sei. A gente está fora totalmente de alguns contornos para retomar a nomeação platônica corpo e alma. Será que a gente está totalmente desconectado disso? Não sei. De qualquer forma, ele está falando o contrário do que a gente está falando. Ele não está falando que a modernidade e a revolução tecnocientífica nossa, industrial e ou eletrônica, ela vence isso. Ele está falando o contrário. Ele está esmagando a máquina, não é isso? Ele está esmagando a máquina com o espírito vulcânico, com o espírito tribal. E tem toda uma... O trabalho dele é todo em cima disso. Ele faz toda uma busca de uma relação com os Cherokees americanos e com tribos nativas. Toda a discussão dele é colonial. Então a gente tem, né? Vocês mandaram para mim os projetos, e tem toda uma discussão com o feminino, com a interseccionalidade, com a lógica intercultural, transcultural, ou qual a lógica colonialista ou pós-colonialista, o que é nativo, o que é colônia, qual é o direito de cada um de estar na Terra. É bem complexo, é bem sofisticado, não é tão óbvio não, porque tem conflito. E ele é muito irônico. Tem esse vídeo, que é de 2003, chama Busca da Felicidade. Aí ele, enfim, é um pequeno vídeo, é um curta. Não vou entrar no mérito, não é nosso assunto direto, mas o que eu queria pegar aqui é o seguinte: esse fogo, é um artista que mora num trailer e aí vai colocar fogo no próprio trailer. Isso é, enfim, plot básico. E aí ele escreve aqui: a linguagem é uma ferramenta para comunicação, como uma cidade ou como cérebro. Então, o que a gente está vendo é esse conceito de rede. É um conceito importantíssimo, né, para a nossa forma de viver. Uma cidade em rede, ou as conexões, toda a neuroscience, né, toda a neurociência ou a própria psicanálise, sobretudo a psicanálise lacaniana, vai trabalhar com a ideia de uma rede de significantes que se conectam e estão construindo esse sentido. E aqui a gente tem uma linguagem. Aí eu vou sair das referências diretas da arte plástica e eu vou para alguma coisa que fica entre filosofia, sociologia e, de alguma maneira, quase uma performance, que é com uma figura bastante peculiar, também contemporânea, que escreveu um manifesto contrasexual. Vocês conhecem? Beatriz Preciado. É espanhola e foi estudar com Derrida, então está nessa matriz Derrida-Foucaultiana. E ela vai ser radical, ela é bem radical na maneira em que ela vai construir, seguindo, né, Foucault. Vocês sabem que agora acabou de sair o volume 2 da História da Sexualidade, né? O Foucault tem aquele trabalho hercúleo de 4 longos volumes. Então ela vai nessa linha, Foucault, Butler, um pouco Lacan, e vai explodir essa lógica fálica que está desenhada e representada aqui. Eu trouxe a tradução em português, o livro é de 2002. Eu trouxe a tradução em português, que é interessante, é da N-1. Vocês conhecem essa editora, do Peter Peubá? Que tem um furo. O livro inteiro ele é furado, ó. Ele tem esse furo. Então ele vai jogar com essa imagem, com essa metáfora do furo. E ela, Beatriz Preciado, fez também tem outras obras, como a Era Fármaco-Pornográfica, que ela vai dizer que é a nossa. E aí ela vai elaborando esse conceito e vai dizer que a gente vive numa pornotopia. E vai jogar um pouco e criticar a ideia de sexualidade e a ideia de gênero.
Então, é isso que de alguma maneira ela destrói de uma forma clássica e, enfim, vários outros. E aí eu queria só voltar de novo, vamos devagar nessa ideia de gênero e de intersexualidade. Só para voltar um pouquinho aqui, ó. Agora, o que é isso? Uma das primeiras representações de feminino da história. Aí a gente já tem uns 5.000, as primeiras Vênus de Willendorf, que é um lugar na Alemanha. Elas foram encontradas, são estatuetas mais ou menos desse tamanho, certo? E aí, o que a gente pode falar dessa representação de feminino ou de Vênus? Tem algo de uma maternidade, não é? É mais ou menos daqui até aqui, não é? E a possibilidade de gerar e amamentar, sobretudo isso. Então, tem algo que é muito ancestral e que vem, de alguma forma, acompanhado de representações totêmicas antiquíssimas, que são totens reais, de tribos reais. E essa é uma escultura moderna, vocês estão vendo, vocês estão reconhecendo. Fica na cidade de Amsterdã. E enfim, é um falo, é um hiperfalo, na verdade é um pênis. A rigor é um pênis, que a nossa cultura atribui a esse órgão ereto, masculino em princípio, né? Ou enfim, é um órgão da natureza, que ereto recebe um atributo de ser completador da falta. Isso é a função fálica, certo? Eu não queria ficar numa psicanálise radical, mas todo mundo acompanha a ideia de falo, certo? Falo não tem necessariamente a ver com pênis. A ideia é que haveria algo faltante e que normalmente é colocado sobre o sexo feminino, não é? Se falta algo, é a mulher que falta. Essa é uma ideia antiga. A gente já viu lá que Adão e Eva estavam... não sei se eu não lembro se eu comentei, mas eles estavam no purgatório e eles estão tentando, com a ajuda de vários, aí, dar uma subida para serem perdoados. Afinal, enfim, a tentação do saber é grande. Algo falta e algo preenche a falta. Falta e completude. Essa é a função. Será que a gente está abrindo mão da ideia de falta e completude? Quando a gente diz do fim dos contornos e a gente acha interessante abrir mão do contorno, será que é em nome de algo que vai nos ajudar a viver no mistério que é este nosso? Aí, só como uma curiosidade técnica, eu trouxe a historinha, para quem não conhece, vocês já ouviram falar da história da Beatriz Preciado? Há alguns anos, acho que há uns 10 anos, 8 anos, enfim, ela trabalha com isso, lembra? 2002, Manifesto Contrasexual. Aí ela vem tomando hormônios e se transformando nesta figura, certo? E ela assina agora Paul Beatriz Preciado, na verdade ela assina exatamente como está escrito, Paul B. Preciado. E ela diz, bom, não sei, ele diz que é uma posição política, que é uma performance. Por isso que está num lugar... esse lugar, eu vou chamar, por falta de melhor palavra, essa lógica trans, né, não só transexual ou transgênero, talvez esse fim dos contornos esteja junto com algo do nosso fascínio por uma episteme trans, uma epistemologia trans que possa transitar. É um grande elogio do trânsito. Então eu comecei com uma lógica transcendente, transcendental, lembra? Platônico transcendental, céu, terra,
bem, mal, corpo e alma. De alguma forma, será que a gente não está num certo retorno de um flerte trans e transcendental? Será que a gente não buscaria alguma complementariedade, alguma totalidade, algum sonho de completude? Sendo o seu próprio corpo uma totalidade, por exemplo, de masculino e feminino? É uma pergunta, gente. Eu sei que é difícil, é que a gente está habituado a louvar e a dizer nós temos direito de tudo. Você seja o que você quiser. Viva e deixe viver, sem dúvida. É meu lema, ok. Mas ao mesmo tempo, será que realmente é possível estar aqui e estar ali ao mesmo tempo? Ser branco e ser preto, lugar de fala, falar daqui e falar daí. A gente não deseja tudo? A gente não tem uma ansiedade? A gente está numa lógica de um consumo voraz? A gente não está no muito? A gente não está no excesso? Tirar tudo e passear, transitar, viajar entre tudo, é tão agradável assim? Aí eu vou fechar com essa imagem que é, bom, século 20, ela é dos anos 40, já vou mostrar aqui, é de Quirico, e de alguma forma talvez ela seja representativa não só dos anos 40 e de uma dissolução da Europa, mas também de algo, de um sentimento de melancolia, que vocês sabem que tecnicamente é a maior síndrome psíquica hoje, né? E que tem crescimento exponencial, tanto que tem uma francesa que trabalha com o conceito de sociedade depressiva, que é Elisabeth Roudinesco. E nas nossas clínicas, né? Para quem trabalha com consultório, é o sintoma número 1, não é só eu que estou falando, é a Organização Mundial de Saúde também. Então, essa sensação de vazio, de tristeza, de sem sentido, de falta, ela é alta. Então, eu queria só, não quero terminar nisso, num vazio e numa aridez. Eu queria só trazer para complexificar a discussão e a gente não ficar no meu euforia de um trânsito fluido, alegre, divertido para sempre.